O fundamento, o verdadeiro fundamento é o Cristo no início, no meio e no fim. Atrelado a esse verdadeiro fundamento, nós vemos uma manifestação ao terceiro dia, onde ele ressuscita. E ali há uma manifestação da graça, favor imerecido, pagando a dívida, comprando toda a humanidade, resgatando toda a humanidade. A partir desse fenômeno da cruz, nós enxergamos os homens como ele enxerga, perfeito, sem ser imputado na humanidade as suas transgressões. Não porque vocês são bons, mas porque ele mesmo quis, ele mesmo veio com esse propósito para resgatar, para salvar todos. E quando ele ressuscita ao terceiro dia, então muitos ressuscitou com ele. Diz ali em Mateus que a sepultura abriram e os que dormiam, os santos que dormiam, saíram da sepultura e foram para a cidade dar testemunho. Então olha o tempo em que muitos estavam dormindo, sendo que desde as primeiras mensagens que nós ouvimos do fundamento que era Cristo, já era para nós termos despertados e saber que nós ressuscitamos com Cristo, nós temos um novo espírito, entendimento. Agora nós vamos nos ver o próximo, ver o nosso irmão, como ele vê, como nós fomos justificados por meio do sangue, por meio do sacrifício. Então hoje nós somos perfeitos em Cristo. Hoje não é imputado mais a transgressão e o pecado sobre nós. Nós estamos livres da transgressão do pecado. A minha mente não carrega mais essa acusação. A mensagem da graça, a verdadeira mensagem, chegou até o meu entendimento e me libertou daquela mensagem maldita que o sistema religioso não deixam as pessoas ultrapassar, chegar até o verdadeiro fundamento que é o Cristo. E com isso eles criam filhos escravos. Literalmente é isso, filhos escravos. Você entra dentro do sistema religioso e aquela mensagem, ela vai trabalhando na tua mente e forma você para essa terra. Você passa a ser um homem terreno, um homem natural. E quando aparece uma mensagem fazendo com que a tua visão se estenda e vá depois da cruz e veja a ressurreição de Cristo, o fenômeno da ressurreição de Cristo levantando aqueles que dormiam, levantando os santos. Então muitos, ao ver esta mensagem, eles dizem: é um tagarela, é uma heresia, que falsa doutrina. O que quer dizer estas palavras que ele está dizendo? Eu te digo com total ousadia, você está escravo da doutrina da religião. Eles fizeram você ser terreno, da terra mesmo, homem natural. É normal que as pessoas terrenas, quando ouve a gente manifestar dizendo que na ressurreição de Cristo o propósito dele era comprar, era pagar a dívida, era apagar um inscrito de dívida que constava de ordenanças contra todos nós, e ali ele comprou,
pagou, riscou aquele escrito de dívida e agora quem é você? Você é filho, você foi gerado, você nasceu do Espírito que te comprou. Então você não é filho mais da escravidão e você não é filho mais da religião. Você não é mais imundo como ela aponta. Você não precisa mais fazer tanto ritual, tanto sacrifício para você se ver livre daquilo que vocês chamam de pecados, que vocês vão fazer muitas coisas para vocês se livrarem dos pecados, porque Cristo é o verdadeiro sacrifício que limpou a humanidade, apagou a transgressão. Então, é absolutamente normal, depois de anos e anos, centenas de anos, e a gente ouvindo sempre aquela mensagem que trabalha na tua mente, mostrando para você um homem terreno, um homem natural, e nunca mostra um homem espiritual. Não é porque você é o espiritual por seu mérito, é Cristo que formou o homem espiritual após a sua ressurreição. E a mensagem chegou até a minha pessoa, eu aceitei, fui livre. Aquela mensagem que me esmagava nesse mundo, me oprimia nesse mundo, atiçava os meus desejos para esse mundo, as minhas palavras eram desse mundo. Então, aquilo virou esterco. Eu hoje quero manifestar liberando as palavras para que todos vocês que venham ouvir esta mensagem possam enxergar vocês por meio da pessoa de Cristo. Olha para o Cristo. E aí você olha para ti e diz com toda a ousadia, sem nenhuma timidez, é isso mesmo, eu agora sou filho perfeito, sem transgressão dos pecados que fazia separação. Cristo, ele rasgou esse véu de cima a baixo. Hoje nós temos acesso direto a ele. Então está tudo pronto, é uma obra consumada. E quando você entende esta mensagem, então você vai ter muita paz, alegria, não vai viver ansioso e nem deixando ser carregado por ventos de doutrinas, onde muitas pessoas hoje perdem bens, perdem casas, perdem valores, porque aqueles que têm o domínio, os principados e as potestades escravizam vocês pequeninos no entendimento, pobres no entendimento, nécios no entendimento, escravizam vocês e diz é Deus, é Deus, é Deus. E vocês dizem é sim, é isso mesmo. Vocês não entendem o sacrifício? Vocês não entendem aquele ato de cruz? Vocês não entendem que vocês foi comprado? Vocês não entendem que não é mérito de nenhum homem? Não é pelo seu mérito, mas foi o Cristo, né, que fez tudo por vocês, fez tudo, está consumado. A sua mão, a sua força, as suas habilidades, a sua riqueza é esterco nisso que nós chamamos de manifestação do Cristo. É esterco, não vale nada. Você pode empenhar a tua força de todas as formas, você pode colocar os teus recursos, fazer o que você deseja, isso é esterco. Porque o mais importante agora, nesse momento, é você já passar
a reinar com Cristo. Quanto tempo em que eu estava nesse mundo e não reinava. Eu não tinha posse das heranças do Cristo. Eu não desfrutava do Cristo. Por quê? Porque o sistema religioso tinha me escravizado, colocado uma mensagem maligna na minha mente. E de dia em dia, de mês em mês, de ano em ano, eu estava labutando para mim se aperfeiçoar, chegar na posição correta, sendo que foi Cristo que me colocou na posição. Foi Cristo que me resgatou. Foi Cristo, o único que teve força, domínio, poder de colocar a humanidade nesta posição de perfeitos, com todas as transgressões e os pecados perdoados de uma vez por todas. Ele não lembra mais dos pecados outrora cometido, não lembra mais, apagado. Quem é você? Você agora nasceu do Cristo. Você é filho. Esta mensagem, quando ela vem de encontro com aqueles que frequentam o sistema religioso por muito tempo, é um choque. Mas eu quero dizer para você que é porque você está escravo. E esta mensagem pode ser, é muito difícil libertar um escravo. Não vou dizer para você que é fácil, porque um escravo é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Ele foi doutrinado com azorrague, com pau, com cinta, ele foi doutrinado. Então ele está calejado, a mensagem já está bem definida na mente dele, dizendo: você é um coitado, você é um pecador, você é um desgraçado, você é um miserável, e você vai ter que fazer sacrifício, e você vai ter que fazer ritual, você vai ter que fazer de tudo para você chegar numa condição que eu quero que você chega. E vocês ficam 1 semana, 2, 3, 4, 5, 10, 1 ano, 2 anos, vocês vão morrer escravizados pelo sistema religioso, se vocês não forem mansos e humildes, migrar para o entendimento, depois daquela manifestação dos 3 dias, da ressurreição de Cristo, onde muitos que dormiam estavam na sepultura. Está lá em Mateus 27, 51, mais ou menos. Diz que quando Jesus entregou o seu Espírito, então muitos que dormiam na sepultura, esses acordou e voltou para a cidade santa para dar testemunho da ressurreição de Cristo. E hoje, aqueles irmãos que têm o entendimento da graça ressuscitou no entendimento juntamente com Cristo. Nós já estamos reinando no entendimento com Cristo, desfrutando no entendimento com Cristo, sendo feliz no entendimento com Cristo, sem nenhuma ansiedade, porque tudo se cumpriu em nós. Muitos, quando ouvem esta mensagem da perfeição, você é perfeito, você foi lavado, você foi comprado, você não deve se olhar e se ver como o homem vê você exatamente na situação que o sistema religioso mostra, mas Deus não vê desta forma. Então, quando nós falamos de uma perfeição, então as pessoas dizem: o que quer dizer esse tagarela? Que falsa doutrina é essa que me traz? Isso é uma heresia. Está falando besteira todos os que ouvem a mensagem da graça, colocando você na posição que o Cristo colocou de perfeito por ele, não por você, não é mérito do homem. Está falando besteira, porque falaram isso para Paulo também em Atenas. Paulo
teve a visão e a partir daquele momento ele mesmo disse, não serei desobediente à visão celestial, e ele começou a falar em todos os lugares a transformação, a mutação que a humanidade tinha recebido por meio de Cristo, né? Por meio daquele ato da ressurreição de Cristo. Ali teve uma mutação já no entendimento das pessoas, e quando Paulo apresentava os homens perfeitos, eles diziam que era um tagarela. Vamos ver esses versículos? Acho que é interessante a gente ver, porque muitos acreditam só vendo, né? Está lá em Atos, no capítulo 17, no versículo 16, vamos lá no versículo 16, vai estar aí na tela, vamos colocar aqui, está aí na tela já. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Irmãos, quando se tem o entendimento da graça manifestada a toda a humanidade, depois daqueles 3 dias da ressurreição, né? Então, nós vemos que realmente o sistema religioso que fomos introduzidos, que muitos estão, é uma idolatria. Todos os lugares onde andam nas portas abertas tem idólatras. E o Espírito, quando ele se manifesta, abrindo o entendimento e levando muitos à revelação do favor dele em prol de todos nós, então sim, nós nos revoltamos contra a idolatria, nós nos revoltamos contra o sistema religioso que hoje escraviza as mentalidades das pessoas. Não é porque nós queremos se aparecer, não, é o próprio Espírito que é contrário a todos esses sofismas, a todas essas invenções, a todos esses objetos, a todas esse comércio de coisas dentro dos templos onde vocês frequentam. É o Espírito que se revolta contra estas coisas. Não lá diz, o apóstolo Paulo mesmo dizia, não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e potestades. E muitos dizem, principados e potestades é o maligno do invisível. Não, são as forças da religião, são os poderosos, são aqueles que exercem governo sobre a mente de vocês, que usufruem de vocês, que tiram os bens de vocês. Esses são os principados e as potestades. Então, o espírito daqueles que estão em graça vai sempre se revoltar, e quando as palavras for liberado e que você se encontrar numa posição de religião, não fica com raiva do irmão, não cria rejeição pelo irmão, porque ele não está falando de você em específico, está falando para quebrar, desfazer com uma idolatria religiosa, maligna, tenebrosa, e que aí sim, as pessoas que estão em graça, o Espírito se revolta, e nós não vamos agradar a homens, vamos falar, vamos soltar o verbo, mostrando para você a pessoa de Cristo, o seu poder e a eficácia do seu sacrifício. Então, enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Agora me fala se nos templos onde você vai, se os
homens, os principados e as potestades que estão ali na frente, se eles apresentam você perfeito? Responda. Se eles apresentam você perfeito, eu já sei qual que é a resposta do legalista. Mas eu não sou perfeito. É claro que você não é, pelo seu mérito não é mesmo. Mas se você entender que Cristo te comprou e você aceitar esta mensagem, os teus membros passam a ser bons, você passa a ter uma nova mentalidade, porque aí você tira toda a maldade, a malícia do homem e aceita a boa mensagem do Senhor, dizendo, mostrando para você quem você é, quem Ele fez, transformou você. E aí você passa a ser uma pessoa melhor, né? Com entendimento. Então o espírito se revoltava e revolta mesmo. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos. Não dá certo graça e religião e tradição. Não dá certo. Vai dividir pai, vai dividir mãe, vai dividir irmão, vai dividir irmãos. Os legalistas vai ficar por um lugar, os religiosos vai ficar por outros, a tradição vai ficar. Não se mistura de jeito nenhum. Por isso nós falamos porque, assim como o apóstolo Paulo, o Espírito se revoltava dentro dele, não era ele em si, o Espírito se revoltava dentro dele por causa da idolatria. Então nós também somos agitados pelo Espírito a se revoltar contra a idolatria religiosa, contra as invenções, contra as criações, contra a doutrina que por muito tempo foi colocada na mente das pessoas, e aí nós o falamos. Agora, quem vai aceitar o testemunho de Cristo não compete a nós, já que não temos cargo, não temos salário, não temos lucro, nós perdemos, nós abrimos mão de tudo para manifestar a graça. Então falamos, damos o testemunho, damos o depoimento, está espalhado a boa notícia por aí. Mas os dois aqui não dão certo. Graça, são irmãos que reinam com Cristo no entendimento, né? Vive sem nenhuma ansiedade, tudo se cumprido nele, ele tem real entendimento. E religião e tradição e o judaísmo, aí as pessoas vão formar judeuzinhos, filhotinhos de judeus dentro da religião. E vai judaizando todos os irmãos. Tem alguns movimentos que diz, nós vamos dividir aqui as tribos, tá? Você vai ser a tribo de a tribo de Asser, você vai ser a tribo de Naftali, você vai ser a tribo de Zebulon. Vai formando judeuzinhos. Deixa a nova e eterna aliança em Cristo e forma os judeus. Vai formando e vocês vão aceitando. Então aqui está essa divisão entre os religiosos judeus. E todos os dias na praça, com os que se apresentavam, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam, que quer dizer esse tagarela? Quando a mente está escrava, onde você entendeu que você literalmente é um pecador, um transgressor, que você é um miserável e que você precisa de todas as formas fazer sacrifício para você aperfeiçoar e chegar no ponto de excelência, que é assim a mensagem de escravidão do sistema, né? Batalhe um pouquinho que você consegue. Vamos, amanhã você vai ser melhor. Vamos, quarta-feira tem um sacrifício, vamos fazer. Domingo tem o dia da bênção, vamos que você vai conseguir. Então, chega
a mensagem do verdadeiro Cristo e diga: abandona tudo que você aprendeu, desvazia-se de si mesmo, apaga os dardos do maligno, apaga os dardos do maligno que há na mente e entendam que em Cristo vocês foram comprados e agora você deve ter esta mensagem das boas novas. Você não deve nada à carne, não deve nada ao mundo. Você agora deve simplesmente aceitar a posição que ele te colocou. Aí eles dizem: o que quer dizer esse tagarela? Não é tagarela, não é falar demasiado, não é falar demais, não. Esta mensagem é verdadeira. Eu dou testemunho, testifica em mim, está testificado que o Cristo ressuscitou e nós ressuscitamos com ele também no entendimento. A quem dormia não dorme mais, acordou, despertou, não é tagarela. Continua dizendo: e outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Olha o motivo porque eles diziam que era tagarela, pregador de deuses estranhos, e porque Paulo anunciava Jesus e a ressurreição. É o que nós estamos fazendo, anunciando o Cristo tudo consumado, tudo cumprido. É na sua casa, onde você está, a obra já está perfeita. Você não precisa de templo em templo, enchendo a bola dos principados, das potestades, porque eles gostam de vocês ali fazendo plateia. Eles gostam de vocês com moeda de troca. Eles gostam de usufruir, eles abusam de vocês. Não há necessidade, se você entender. Você em qualquer lugar é pelo Cristo, é pelo Espírito e não por homens. Não tem mais intermediação. O véu rasgou de cima a baixo, nós temos acesso direto, a visão agora estende até ele e enxergamos face a face. E não esquecemos da nossa face. Lembra que o homem natural, ele olha para o espelho, quando ele vira, ele já esqueceu da sua originalidade? Não, nós não esquecemos. Nós sabemos quem nós somos, em quem nós fomos gerado, quem nos gerou, a imagem e a semelhança de quem nós somos, nós sabemos. Então, quando se fala da ressurreição, é o estado original do homem que crê em Jesus. Você crê em Jesus? Eu creio em Jesus. Então enxerga o seu estado original. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Graça. Um homem perfeito. Um homem que carrega a mensagem, que não acusa, que absorve. Que doutrina é essa nova que você está dizendo? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, e é estranho. Os irmãos mais maduros que têm a revelação da graça, quando eles chegam com essa doutrina que é estranha ao sistema humano, carnal, religioso, judaizado, é estranho. Nós queremos na hora fazer divisão do espiritual para o carnal quer se juntar com o carnal, o imundo quer se juntar com o imundo, o sujo quer se sujar mais e mais. E aí todos correm para um lado da carne e dizem: é estranha essas doutrinas, esse seu falar é estranho. Graças
ao Cristo, ao Espírito, que quando eu ouvir essas boas novas, o meu espírito estava em um momento de humildade, de simplicidade. Então eu aceitei e hoje eu já estou desfrutando com Cristo das boas novas. Esta mensagem é para quê? Despertar aqueles que dormem. Para de achar que está aqui a palavra, para de achar que é estranho, para de achar que é heresia, para de achar que é tagarela. Seja manso, seja humilde, desperta tu que dorme, não se une com a carne. Continua dizendo: queremos, pois, saber o que vem a ser isto, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão dizer e ouvir alguma novidade. Tudo é novo, tem que nascer de novo. Tudo que você já aprendeu dentro do sistema religioso, com os principados, com as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, as lideranças. É exatamente como Jesus disse para Nicodemos: tem que nascer de novo. Você passa a ter um entendimento até mesmo da leitura bíblica. Tudo muda. Essa é uma realidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Entende? O que todos os religiosos honram é o mesmo que eu honro. O mesmo Deus. Porém, não o conhecendo. Porque vocês o conhecem trazendo vocês o conhecem trazendo ao vosso entendimento o fazer, levando ao vosso entendimento ao mérito de vocês. E o que eu conheço, eu dou o mérito, a honra, a glória, a força e o poder a Ele. E descanso nele. E confio nele. Então, é o mesmo, porém com entendimento distorcido, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Não habita mesmo feito por mãos de homens. Ter entendimento estabelecido segundo o entendimento humano. Não habita. Agora ele habita em um templo, entendimento, construído, edificado, segundo o Cristo. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício
e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e os outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Tem alguns que não sentam comigo hoje. Tem alguns que fogem da cruz para não participar das reuniões, onde eu convido os mesmos que em outrora e outro tempo andavam comigo. Eles dizem: não, eu tenho compromisso. Não, eu não posso. Senhor, una o teu povo. Quebra essas fortalezas mentais. Quebra a escravidão. Tudo é possível para ti. Entra com providências. Manifesta a tua graça, favor imerecido por meio de irmãos que vai se levantando, anunciando nos quatro cantos, para que isso possa incomodar os religiosos, para que possa tornar uma guerra de divisão, onde o joio e o trigo realmente possa estar ali em evidência de separação. Eu te peço, nos dê força, nos dê coragem, nos dê ousadia para enfrentar todo um sistema que hoje é montado, orquestrado para escravizar, para roubar, para matar a fé das pessoas. Esta mensagem que eu deixo para todos: conheçam o Cristo, viva por Ele, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia e juntamente com Ele muitos mortos que estavam dormindo na sepultura, os santos, ressuscitou. E nós também ressuscitamos no entendimento juntamente com Ele. Hoje já reinamos em vida com o Salvador.